Boa noite, irmãos, graça e paz. Bom estar aqui mais uma vez com vocês. Perdão pelo meu atraso, eu falei para o Diego que eu chegaria aqui às 7h45. E aí, quando deu 7h44, eu recebi um informe que eu tinha que resolver um negócio com o banco lá. E aí eu fiquei o restante dos outros quase 30 minutos tentando fazer o negócio funcionar. Mas aí eu larguei lá e falei, dá jeito, vamos embora, vamos pregar. Né? Então, quero aproveitar que você está em pé e pedir para você abrir sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12. Hã? Recebo. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Vou me concentrar um pouco no versículo 7, mas nós vamos ver até o verso 9, tá bom? O texto diz: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Eu gostaria de pedir para a igreja ler o versículo 9. Ele... Senhor, essa é a Tua palavra que foi inspirada na escrita. Inspira os nossos corações para receber, para vivenciar, Deus, e colocar em prática aquilo que ela nos ensinar nessa noite. Eu oro agora, mais uma vez, toma o controle desta casa, abre as janelas do céu sobre este lugar, transformando esse altar mais uma vez no Teu Betel, em que os Teus anjos, que são espíritos ministradores em favor da salvação dos homens, que eles possam descer, ascender, ministrando conforme a necessidade que se encontrar na casa hoje. Porque o Teu nome é o único que vai receber a honra, a glória, a majestade, o louvor e a adoração. Em o nome de Jesus oramos agradecidos. Amém. Amém. Pode se assentar. Eu quero trazer um conjunto de pensamentos para nós hoje, que tem algumas coisas que tenho meditado e a gente vai vendo diversas situações na sociedade, né? Tem uma expressão que diz: nem tudo que balança cai, nem tudo que reluz é ouro, né? Lembra dessa expressão? E eu quero dizer que, se eu posso dar um tema aqui para hoje, eu diria: nem tudo é o que parece. Aqui nós vemos Paulo dizendo: ora, para impedir que eu me exaltasse por causa das grandezas das revelações, me foi dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Claro, nós entendemos que foi Deus que permitiu isso em Paulo, mas ele também reforça ali de que foi um mensageiro de Satanás. Agora, quando a gente pensa em espinho, talvez você pensa quando você pega uma rosa e ela tem espinho, né? Ou então quando uma ferpa da madeira entra na mão e fica aquele incômodo, né? Então a gente pensa nessa irritação que essa situação dá. Mas a palavra que Paulo usou aqui, o termo raiz, a palavra que ele usou para espinho aqui, na verdade, ele descreve como aquelas estacas de barraca.
né? O texto, a palavra usada para ele aqui, ele dá mais a intenção de uma estaca de barraco do que uma taxinha que pegou no pé, né? Na tradução da Septuaginta que fizeram do Novo Testamento, a palavra usada para espinho mostra que é algo que frustra e causa problema na vida das pessoas afligidas. Então, nós vivemos hoje em dia na igreja um tempo isso que você encontra muita gente que se diz frustrado. Muita gente deixando de se envolver com o ministério, muita gente deixando de se envolver com a igreja, né? Eles dizem que a igreja que mais cresce são os desigrejados. E aí quando você vai falar com esses desigrejados, você percebe de que ele deixa de servir ou de fazer a sua função mais por causa da frustração. E aí eu me lembro aqui de Paulo falando, olha, para que eu não me exaltasse, me foi dado um espinho na carne. Foi dado um mensageiro de Satanás para me atormentar. De forma estranha, definitivamente, o espinho foi dado por Deus, mas ao mesmo tempo era um mensageiro da parte de Satanás que Deus permitiu. Deus tinha um propósito em meio a esse mensageiro de Satanás que pudesse afligir Paulo. E isso me traz à memória quando Satanás ele vai diante do trono de Deus lá no livro de Jó. Vocês já leram, né? Lá no livro de Jó que diz que quando Satanás chega diante do trono de Deus, a fala dele é quando Deus pergunta de onde você está vindo? E aí ele vira o seguinte, olha, de andar e rodear a terra. A fala de Deus posteriormente, que esses dias eu parei para considerar e pensar, porque Deus ele vira para Jó e fala o seguinte, você considerou o meu servo Jó? Tipo, Jó estava na dele, fazendo as paradas que ele fazia, sacrifício pelos filhos, quando saía para festejar, e aquela coisa, né, sempre orando, os caras saíam, ele lá, buscando a Deus, e aí Deus vira para Satanás e lança a ideia, você considerou Jó, já que você estava zanzando por aí, você considerou o meu servo Jó? Não tem ninguém fiel como ele? E aí Satanás vira e fala, mas também, você cercou ele de todos os bens, é lógico. Né? Só faltou falar assim até eu. Né? E olha que ele tinha, né? Mas ele vai e ele começa e lança, e aí então vem o sofrimento e vem todos os desastres. Quando você começa a ler esse capítulo 1 de Jó, aí você vê que tipo, aí o Satanás vai lá e fala, beleza, já que eu posso fazer, eu vou lá e eu vou fazer bem feito o negócio. Porque ele chega, cai, primeiro vem o vendaval, cai o teto da casa, depois vem os caras e roubam os gados dele, cai a casa em cima dos filhos, morre todos os filhos que estavam numa festa, e para piorar o negócio, está um dando uma má notícia, chega o outro. Nem bem terminou ele, porque a Bíblia fala, estando este ainda falando, nem terminou de contar a história, chega o outro. Você já teve esses tempos em que parece que mal chega, mal se assenta com uma notícia ruim, já chega outra, né? Parece que você ainda está tentando atinar o que é que passou, daqui a pouco vem uma outra bordoada, e a gente vai ficando naquelas coisas tipo assim, Deus esqueceu de mim, né? A gente começa a lamentar e a achar, e aí tem aquele que vai falar, não, mas isso está acontecendo porque você está em pecado. Foi isso que os amigos vieram para consolá-lo. Senta lá 7 dias, todo mundo calado, só olhando, assuntando a situação, daqui a pouco vira e fala, não, Jó, não é por nada não, mas tu está assim porque tu é arrogante. Tu está assim porque você está em pecado. Você está assim porque... E aí os caras começam a levantar diversas situações da prática de vida de Jó, de que eles começam a apontar aquilo que para ele era virtude, começa a apontar como defeito. Começa a apontar como se ele tivesse... Você já passou por essas situações? Você faz a coisa certa e alguém ainda fala que o seu certo ainda sai errado?
né? A gente parece, mas Deus, como é que pode ser? A gente vai olhar para ele, e aí quando você junta os dois contextos, você vai entender que às vezes existem certos espinhos que vêm na sua vida, mas eles não são para te parar ou para destruir, mas é Deus dando uma mensagem, é Deus dando uma instrução para nós. Certamente Satanás, ele vibrou com a permissão de Deus para permitir que ele pudesse afligir a Paulo. Ele fez com maldade aquilo que ele poderia fazer com o apóstolo. Sabe aquela coisa? Já que eu vou fazer maldade, eu vou fazer maldade bem feita. Você precisa sentir a dor. Essa era provavelmente a consciência, né, pelos contextos aqui que eu calculo que era aquilo que Satanás fez para atormentar. Significa que este espinho na carne, esse mensageiro de Satanás, ele afligia Paulo, ou seja, era como se socasse Paulo todo o tempo. Ele sentiu-se como se literalmente estivesse sendo espancado por Satanás, assim como Jó sentiu que literalmente a vida dele, chegou um momento que ele já falou, achou que a vida dele já não valia mais nada, porque tem um momento que Jó mesmo, ele vira e fala assim, cara, maldito o dia que eu nasci. Até que chega um momento em que Deus fala, e aí, velho, vamos trocar uma ideia? E aí, irmão, vamos conversar? O que é que você estava fazendo quando eu? Né? E aí Deus vai colocando todas as coisas. E aí, no final, capítulo 42, você lê lá, quando Jó falou, olha, antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É necessário. O que é que eu quero dizer com tudo isso? Nem tudo é o que parece. O que eu quero dizer para você é que não desista no meio do seu sofrimento, não desista no meio da sua luta, porque essa luta, ela não é para te matar, ela não é para te parar, ela não é para você desistir, mas é simplesmente para que você possa ser fortalecido no Senhor, porque Paulo, ele termina dizendo o seguinte, olha, agora a minha fraqueza, ela exerce a manifestação da fortaleza de Deus, porque quanto mais você passa por luta, mais dependente você fica de Deus. Quando nós entendemos isso, podemos então começar a considerar algumas coisas que Deus quer manifestar através da sua igreja. O texto bíblico, ele nos diz, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Eu me alegrarei. Paulo estava dizendo, eu vou me alegrar na minha luta, para que o poder de Deus repouse em mim. Você já pensou quantas das vezes a gente passa por luta e a gente quer desistir? Sabe? Já ouviu aquela conversa? E pro culto para quê? Estou numa luta. Já orei, Jackson, já orei, já jejuei, já fiz vigília, e a luta está aqui. Só pode ser que... E a gente começa a comprar, às vezes, aquela ideia. Só pode ser que Deus está me castigando. Né? E a gente fala, às vezes, como Jó, não fiz nada com ele. Mas, se o rei de toda a terra me tomou por inimigo seu, ele quis contender comigo, o que eu vou fazer? Ele que é o Senhor da terra. Ele não percebia de que Deus estava confiando nele a luta. Considera o seguinte, a prova que você passa não depende daquilo que você pode manifestar ou não, mas é Deus simplesmente confiando em você com a prova. Aí todo mundo quer que Deus confie na gente com dinheiro.
Né? Quando fala que Deus vai mandar a bênção, abrir as janelas dos céus, derramar a bênção sem medida, a gente levanta a mão, recebo no nome de Jesus, a gente sapateia, rodopia, vira pirueta, planta bananeira, né? A gente faz toda a celebração que pode fazer, porque, opa, Deus falou que vai me abençoar, isso significa que Deus é comigo. Agora, quando Deus fala para você, olha, você vai passar no aperto, qual é a nossa frase? Misericórdia, Jesus. Não é assim que a gente faz? Vocês estão comigo aqui? Amém? A gente vai lá e fica... prova não pode ser de Deus, né? Normalmente na nossa cabeça, prova só pode ser a ação do inimigo, né? Tentando aí tirar a alegria daquilo que o Senhor fez. Mas às vezes, Deus, Ele confia tanto em você que Ele te dá a prova. Porque no caso de Jó, ele disse, vê lá meu servo Jó. Satanás fala, mas você deu tudo para ele. Na mão que você te tomar tudo, você vai ver que ele vai te amaldiçoar na sua cara. Ele falou, tudo bem, pode fazer isso. Só não toca na saúde dele. Na vida dele você não mexe, mas o resto você pode tocar. Aí Satanás foi e fez com gosto. Fez com gosto. E para ajudá-lo ainda, tipo assim, sabe aquela coisa, a apunhalada fatal? Para quem é casado aqui vai entender essa. A mulher chega e fala, mas tu não vale nada, homem. Amaldiçoa Deus e morre, mas para vivenciar tudo que você está vivendo, se mata que é melhor. Por que eu falei isso? Porque de quem é que você espera apoio? Do seu cônjuge, né? No seu cônjuge. Você espera que ele vai dar um apoio para você quando você está nas lutas, quando você está na prova. Todo mundo pode ignorar você, mas a mulher, os filhos, né? A gente espera que esteja com a gente. Agora, quando a mulher e filho abandona também, agora que caiu tudo mesmo. E ainda chega lá, a mulher vai e fala esse, ele fala, não, você está falando como louca e tal. Quando o diabo vai lá e fala, ele não debochou da minha cara. Não, mas também, porque você não tocou nele, você tirou as coisas, ele ganha tudo de novo. Você não tirou, mas aflige a carne dele, você vai ver. Tudo bem. Você não pode tirar a vida dele, mas pode afligir. Aí foi lá, veio as feridas, que ele teve que sentar, raspar as feridas com um caco de telha e tal. Agora, a grande questão que a gente percebe dentro disso, é que em todo o tempo, Jó, ele não amaldiçoou a Deus, que era aquilo que o inimigo queria que ele falasse. Ele não disse contra Deus, pelo contrário, aquilo que ele falou de Deus, ele dizia, olha, Deus, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, coloquei trava na minha boca para não pecar, para não falar mal, eu coloquei guardas nos meus olhos para não olhar para a donzela, né? Falou tipo assim, procurei me guardar, viver justamente, mas se Deus me deu essa prova, é Deus que eu vou fazer. Ele não negou Deus, em nenhum tempo, não falou mal de Deus, que era exatamente aquilo que Satanás queria que ele fizesse. Então ele voltou ao prumo, ele sabe, olha, em outras palavras, ele disse como Paulo, é para que o poder de Deus se aperfeiçoe na minha fraqueza. E eu quero propor para você, eu não sei quais são as suas provas, quais são as suas lutas, mas eu quero te propor que olhe essas provas e lutas como sendo esse tempo em que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque não é a nossa fortaleza, irmãos, é exatamente a nossa fraqueza, a nossa dependência dEle, que nos faz estar posicionados para sermos usados por Ele. Romanos capítulo 8, versos 18 e 19, Paulo escrevendo aos Romanos, e aqui, capítulo 6, Paulo, ele faz uma descrição sobre a condição do homem,
e a justiça de Deus trabalhando, porque no capítulo 6 é quando ele diz, olha, que diremos pois, à vista dessas coisas, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum, né? Porque aquele que foi batizado no Senhor, né? Ele foi então ressuscitado morreu com Cristo para ressuscitar e andar em novidade de vida. Então Paulo começa a falar sobre a novidade de vida, aí no versículo 11 do capítulo 6, ele vai e ele declara da seguinte, olha, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. 14 ele fala, o pecado não tem mais domínio sobre vocês, então agora você pode caminhar, não como escravo do pecado. Capítulo 7, ele vai e ele fala o seguinte, olha, mas existem aquelas coisas, o bem que eu quero fazer, eu não faço, o mal que eu não quero fazer, isso eu acabo fazendo, mas não sou eu que faço, mas o pecado que está na minha carne, na minha natureza. E aí no capítulo 8, ele começa dizendo o seguinte, olha, mas para aquele que está em Cristo Jesus, ele veio pela vez da lei do pecado, ele venceu a lei do pecado pela lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. E ele começa a fazer uma descrição sobre o que é estar dependentes do Espírito de Deus. E aí quando chega aqui no versículo 18, ele fala o seguinte, olha, porque a natureza aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. A manifestação dos filhos de Deus é nada mais, nada menos que o quê? De que o poder de Deus sendo manifesto na nossa fraqueza, porque nós entendemos que não somos nós mesmos. Não é a nossa própria habilidade, não é a nossa própria força. As portas de oportunidades que nos surgem, não é porque nós somos bons, mas é porque Deus, Ele é aquele que prepara o caminho, Deus é aquele que abre as oportunidades, para que Ele possa manifestar a fortaleza dEle, a glória dEle, o poder dEle, através de nós, através da nossa vida. E isso se reflete mesmo na nossa luta. Lá em 1 Coríntios 16, verso 9, Paulo, ele escreve o seguinte, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. E aí logo ele vira e fala, mas há muitos adversários. Sabe aquela coisa quando você ora e pede, Deus, abre uma porta de emprego. Aí você vem aqui no culto, pede pastor Diego, ora, estou desempregado. Aí pastor Diego ora, a porta se abre. Ou você vem aqui nas 12 horas de oração, né? E aí a resposta vem. Aí você começa a trabalhar todo feliz, falando, Deus abriu a porta, e é tudo aquilo que Deus fez. Aí passado algumas semanas, chega um filho de Belial lá, e começa a te perseguir, e começa a deixar a sua vida complicada, e começa a deixar a sua vida no trabalho difícil. Aí você fica com aquela vontade, vou pedir demissão porque não é possível. Não, isso aí foi prato do diabo, não foi Deus que deu, não. Porque Deus não ia me colocar na mesma sala que o secretário do capeta, não é verdade? Então, né, e a gente começa a achar essas coisas, não é Deus. Mas veja que Paulo falou, olha, a oportunidade está aqui, mas há muitos adversários. Há uma grande oportunidade, mas há uma grande adversidade. Agora, se eu olho para a adversidade na minha própria força, eu quero sair correndo e fechar a porta, porque é maior do que eu posso suportar. Mas agora, quando eu olho a grande adversidade, sabendo que na minha fraqueza se aperfeiçoa o poder de Deus, então agora eu me posiciono para poder enfrentar a adversidade, não porque eu sou bom, mas porque Ele é bom, não porque eu sou forte, mas porque Ele é forte, não porque eu tenho alguma coisa, mas porque todo o poder está nele. E Ele diz, olha, todo o poder no céu e na terra me foi dado, lá em Mateus 28, verso 18. Ele fala, todo o poder me foi dado. E aí a próxima frase, ele fala, todo o poder me foi dado, portanto você vai. Quando você passa por adversidade, não tem a ver com você, tem a ver com manifestação do poder de Deus.
Porque a maneira de nós podermos ver Deus, Ele entrar ali e fazer e realizar, é quando nós sabemos que estamos exatamente na vontade dEle, realizando a vontade dEle. E mesmo em meio à adversidade, nós não recuamos, nós não voltamos atrás por causa da palavra que Ele nos deu. Há um entendimento no meio cristão que pensa que nós precisamos, que Deus só está com a gente se a gente for bem sucedido em todas as coisas. Sim, a palavra de Deus, Ele diz, olha, medita no livro dessa lei dia e noite, cuida de fazer tudo quanto nela está escrito, e assim será bem sucedido em todos os seus caminhos. Essa é a verdade da palavra. Mas a adversidade, ela é parte de quem está na batalha. É isso que nós precisamos entender. Nós estamos em uma batalha. E não existe zona desmilitarizada. Não existe pacto de Genebra espiritual. Sabe? Não existe campo neutro. Ou você está do lado de Deus ou você está do lado do diabo. Essas duas opções que nós temos. Não dá para eu ficar com o pé lá alto cá. Eu preciso saber de quem eu sou, eu preciso saber em quem eu estou, eu preciso saber por quem eu vou, porque quando nós entendemos isso, nós começamos a nos mover no poder que Ele nos tem dado, e a enfrentar e a confrontar cada uma das adversidades no poder de Deus, sabendo que é Ele que resolve essas situações. Quando eu cheguei aqui, o pastor Jackson estava orando, e falando contra as enfermidades. E muitas das vezes, nós oramos contra essas situações, mas lá no fundo da nossa mente, existem determinadas coisas que a gente fala, está meio complicado. Se eu ouvir alguém falar que alguém está com câncer, a gente ora por desencargo de consciência. E não como que Deus possa resolver o negócio. Mas nós precisamos começar a orar por cada uma das situações a partir daquilo que Deus está dizendo. Esse Deus, Ele trouxe no seu coração a convicção de que Ele vai fazer, eu preciso me mover na convicção, ainda que todas as coisas sejam opostas. Por isso a necessidade que nós temos de ter intimidade com Deus. Por isso a necessidade, porque uma coisa é eu falar aquilo que eu acho, outra coisa é eu falar aquilo que Deus disse. Eu falar aquilo que eu acho só vai te dar uma opinião. Mas quando eu falo aquilo que Deus diz, eu estou te dando uma solução. Quando eu falo aquilo que... Por quê? Porque Deus, Ele diz que a palavra dEle não volta vazia, mas ela vai cumprir o fim para o qual ela foi designada. Então quando Deus, Ele te dá uma palavra, ainda que as adversidades ainda que elas estejam presentes, ainda que as oposições estejam presentes, fica naquilo que Deus falou. Não interessa que a pessoa do lado, ela está dizendo uma coisa, se a pessoa do outro está dizendo outra coisa, fica naquilo que Deus falou. Pedro e os discípulos só conseguiram ter a pesca maravilhosa, porque eles fizeram o quê? Sob a tua palavra, vamos atirar a rede. Eles eram pescadores experientes, eles já haviam pescado na noite inteira, eles haviam pescado naquele mesmo mar que Jesus estava falando para ele pescar. Ele tinha tudo isso de desculpa. Pedro até começou falando, pescamos a noite inteira, não pegamos nada, mas pela tua palavra. Você pode estar vendo resultados de oposição daquilo que você já fez antes, mas quando Deus te dá uma palavra, vai lá e lança a rede, você lança a rede. Quando Ele te dá uma palavra dizendo, olha, vai mais para dentro do mar, você vai mais para dentro do mar. Quando Ele fala para você, olha, sai do barco e anda, mesmo que esteja agitada as águas, você caminha no meio das águas agitadas. Sabe por quê? Por causa da palavra que Ele te deu. Pela sua palavra nós nos movemos. Então quando entendemos de que a natureza guarda essa manifestação dos filhos de Deus, nós começamos, portanto,
a não mais olhar o inimigo ou o nosso adversário como aquele que manda no pedaço, como dono do pedaço, ainda que Jesus tenha dito no livro de João, de que ele é o príncipe desse mundo, mas sabe, ele pode ser o príncipe desse mundo, mas o nosso Senhor Jesus é o Rei da Glória, ele tem, aquele que tem a autoridade sobre todas as coisas. Ele disse, olha, porque Jesus, ele foi lá em Filipenses 2, Paulo ele escreve isso, porque ele foi obediente até a morte de cruz, Deus lhe deu um nome que é sobre todo o nome, e ao nome de Jesus, todo joelho, no céu, na terra, embaixo da terra, há de se dobrar, porque Jesus Cristo é o Senhor. Agora, nós precisamos entender o que é que Deus que ele está querendo dizer quando ele nos diz isso. Nós lemos no livro de João, capítulo 15, a parábola ele falando sobre a videira verdadeira. Ele fala, olha, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Toda vara que está em mim dá fruto. Aquela que não dá fruto, corta e lança no fogo. Mas ao longo do capítulo, ele vai dizendo o seguinte, versículo 7, ele fala, se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós. A promessa, ela é ilimitada. Pedirei o que quiseres e vos será feito. A sua realização, ela é condicional. Qual é a condição? Eu estar nele e a palavra dele estar em mim. E aí tem gente que não está na palavra, que não deixa a palavra estar nele, e quer pedir as coisas, e depois reclama com Deus quando as coisas não acontecem. Esse é o desafio que nós temos, se queremos manifestar como filhos de Deus, para aplacar a necessidade que o mundo, porque irmãos, se existe uma coisa que o nosso mundo hoje precisa, é dos filhos verdadeiros de Deus se manifestarem. E eu não estou falando sobre manifestar pegando uma bandeira e saindo e colocando e fazendo buzinaço e bater panela e fazer passeata na Paulista. Não é isso que eu estou falando. É manifestar-se com o caráter de Deus, é manifestar-se com o poder de Deus, é manifestar-se de tal maneira que alguém possa olhar para nós e falar assim como aquele centurião falou ao pé da cruz, verdadeiramente esse aí é servo de Deus, é filho de Deus, ele é alguém que é de Deus. Por quê? Por causa da permanência nele. A condição para pedir tudo o que quiser é que esteja nele. Verso 4 de João 15, ele diz, para permanecer, e aí quando ele está nos ensinando sobre permanecer, o termo usado por Jesus sobre permanecer ali, ele significa, estar em habitação, ficar de modo contínuo. Não ter pressa de sair. Eu preciso estar nele, mas sem aquela condição. Se Deus não abrir a porta, eu também não vou mais na igreja. Se o Senhor não fizer, também eu... Tudo que você precisava que Ele fizesse, para você viver, Ele já fez. Cristo morreu. Ponto. Tudo o demais que a gente recebe nessa vida, irmãos, é bônus já. Então, se ficar sem uma coisa ou outra, não esquenta a cabeça. Mas agora, a sua vida existe com um propósito, a minha vida existe com um propósito. E esse propósito, ele só é manifesto quando nós permanecemos nele. E aí eu vou me repetir. Por isso a importância de ter intimidade com Ele. Vocês vieram aqui nessa quinta especial
mais do que para receber qualquer coisa, mas é para poder receber a palavra dele, que possa permanecer em você, de tal maneira com que você se aproxime mais dele, a ponto de que os óculos pela qual você enxerga o mundo, são os olhos de Deus, e não os seus próprios olhos. As situações, as adversidades, as dificuldades, elas não podem te parar. Sabe por quê? Porque assim como Paulo estava com aquele espinho, você sabe, é no meio dessa situação, desse desafio, dessa dificuldade, que o poder dele é aperfeiçoado em mim. 2 Pedro 1:13 ao 11, ele começa no verso 3 dizendo que nos dizendo aquilo que precisamos para permanecer nele. Dá escrito: visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então, Pedro está escrevendo para a igreja dizendo o seguinte: olha, Deus pelo seu poder, lembra que ele falou, na fraqueza aperfeiçoou o poder. Então Deus pelo seu poder, ele me doou. Isso quer dizer, ele deu. Doação, você não faz nada para merecer. Doação depende da generosidade do doador, não tem nada a ver com o recebedor. Não, vocês não entenderam. A doação, ela está no coração do doador. E ele já doou todas as coisas. Veja, visto que pelo seu divino poder, ele nos doou todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. A palavra piedade aqui não é a vida e a ter dó dos outros, mas a piedade aqui ele significa a ter uma vida espiritual. Então tudo que você precisa para viver de modo natural e para viver de modo espiritual, já te foi dado. Obrigado, Diegão, você entendeu o que eu falei. Mas, quando a gente percebe de que é isso que está na nossa vida, você entende agora por que Paulo podia olhar para o espinho e falar: minha fraqueza, ela é aperfeiçoada no poder dele. Porque tudo aquilo que eu preciso para viver, seja na dor, seja na alegria, seja na festa, seja no luto, ele já me deu e ele pode me fazer viver. Hoje em dia o mundo tenta fazer com que a gente viva cada vez mais na depressão, porque você vê uma dificuldade, perde emprego, eu fico em depressão. Tem uma enfermidade, fica em depressão. Olha, o filho vai casar, fica em depressão. Olha, o filho vai nascer, fica em depressão. Tudo dá depressão nesse mundo hoje em dia. Ou depressão ou ansiedade. Às vezes quando ele fica com ansiedade, para depois ficar com depressão, para depois ficar com ansiedade, né? Fica esse joguinho. E aí a Bíblia está dizendo o seguinte: ele já te deu tudo o que você precisa. Por isso Filipenses 1:6 nos ensina: não anda ansioso por nada. Não anda ansioso por nada. Se nós começarmos a colocar a palavra de Deus em vigor nas nossas vidas, nós vamos lidar melhor com as adversidades que esse nosso mundo presente traz. Porque tudo na nossa vida hoje é para dar essa ansiedade. Um exemplo bem simples. Quem aqui ouve mensagem do WhatsApp em 2x? Tem aquela mania de para ser mais rápido. Isso causa ansiedade. Porque você quer chegar logo no final da mensagem. Você não quer ter tempo de entender e ouvir o que ele está dizendo. Acelera. Se você quer colocar em 4x, daqui a pouco tem ninguém ouvindo em 4x. Porque isso vai fazendo o nosso cérebro, tem que ser mais rápido, tem que ser mais rápido, tem que ser mais rápido, tem que ser mais rápido. E isso vai te causando ansiedade. Aí depois fica reclamando, porque não, você anda ansioso. Aí tem que ir lá tomar remédio. Né? Aí tem que ir lá para o psiquiatra dar um tarja preta. Mas se você voltar para a palavra de Deus, ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. E olha que a palavra, coisa alguma. Não é algumas coisas. Tem gente que fala: não andeis ansiosos por algumas coisas. Não andeis ansiosos por coisa alguma.
Isso significa que nada nessa vida é para te trazer ansiedade, porque você está nele. Porque versículo 7 de Filipenses 1, versículo 7 do Filipenses 4, perdão, falei 1, mas é 4, né? Filipenses 4, 6, depois Filipenses 4, 7, ele diz o seguinte: porque o meu Deus, Ele guardará os seus sentimentos, os seus pensamentos em Cristo Jesus. Então desacelera esse cérebro e foca no Senhor, e começa a permitir que o poder dele se aperfeiçoe na sua fraqueza para manifestação. Mas ele não para aí não, ele continua dizendo: olha, ele me deu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo. Não é conhecimento parcial, é pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Foi Deus que te chamou para a glória dele e para a virtude dele. Ou para a sua glória e poder, se você quiser. É Ele que chamou. Então Ele é aquele que manifesta esse poder sobre nós. Ele é aquele que traz essas coisas para que agora, quando nós estamos no meio da luta, no meio do sofrimento, nós sabemos o que é que essa luta, não sei se você já fez essa pergunta, o que é que essa luta ou essa prova tem para te mostrar sobre Deus? Porque normalmente a gente olha para a luta e para a prova, tentando descobrir o que é que sobre mim. Mas o que é que Deus quer se mostrar para nós através das nossas lutas e provas? Paulo, ele fala: eu clamei 3 vezes. E ele disse: a minha graça te basta. Porque o meu poder é aperfeiçoado na sua debilidade, na sua fraqueza. O poder de Deus é manifesto. E aí, seguindo o verso, ele diz: pelas quais coisas têm sido doadas preciosas e muito grandes promessas, para que por meio delas, por meio do quê? Por meio dessas grandes e preciosas promessas, vos torneis coparticipantes da natureza divina. E aí eu volto naquilo que eu disse sobre Romanos 8,19. A natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Qual é essa manifestação? É a natureza divina expressa através de nós. Então, nas nossas lutas, essa é a função das nossas lutas. Para que a natureza divina possa ser mostrada. E aí ele segue, olha, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Quando nós começamos a olhar para Deus, deixamos de olhar para o mundo. Quando nós começamos a focar em Deus, nós não nos tornamos ansiosos com as coisas que o mundo nos oferece. Por isso mesmo, vós reunindo toda a diligência, isso quer dizer, junta toda a pressa que você puder, associar, isso quer dizer, liga com a vossa fé a virtude, com a virtude conhecimento, com o conhecimento domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Eu não vou ir palavra a palavra porque eu não tenho tempo. Mas você pode depois estudar esse conjunto que ele está dizendo o seguinte, olha, quando você liga, não somente, veja, não é só a fé, é a fé com a virtude. A virtude você vai ligar com o conhecimento. Que conhecimento? Pleno conhecimento daquele que vos chamou para a sua glória e virtude. Com conhecimento, o domínio próprio. Por que eu falei para você que você não precisa ser ansioso? Porque você aprende a ter domínio próprio, a ter controle, a ter equilíbrio. Com domínio próprio, a perseverança. Que mesmo em meio à situação, quando você ouviu uma palavra de Deus, persevera na palavra que Deus te deu. O problema é que a gente tenta perseverar naquilo que Deus não falou. A gente persevera naquilo que a gente acha que tem que ser. Naquilo que eu acho que eu sou intitulado a. Aquilo que eu acho que então, eu preciso receber. Ao invés de ser aquilo que Deus disse. Eu preciso perseverar naquilo que ele disse. E nessa perseverança, aí a piedade ou a espiritualidade. E com a espiritualidade, o amor fraternal. E com a fraternidade, o amor.
E aí o verso 8 ele diz: porque estas coisas existindo em vós e aumentando, veja bem, existindo e aumentando, significa que vai ser gradual, fazem com que não sejam nem inativos e nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Para resumir, para que você possa entender o sofrimento, é preciso saber que há um grau de revelação da parte de Deus. Veja bem, não é revelação inédita, não. O que eu quero dizer é revelação pessoal de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, para que você possa ir cada vez mais colocando e entendendo que toda luta, toda essa situação que você vive, ela precisa estar associada ao pleno conhecimento de Jesus Cristo, porque o final último da nossa vida, irmãos, é glorificar Jesus com ela. Por isso Paulo ele diz: a minha força é aperfeiçoada na fraqueza. E para eu poder encerrar, João 4 eu citei, ele diz, ou melhor, versículo 7, João 15, 7, ele diz: que pedirdes em meu nome, eu farei, ou o Pai fará. O que quer dizer isso? O nome de Jesus, ele não é só apenas fórmula pela qual nós lidamos com a nossa oração. O nome de Jesus, ele é a manifestação da vontade de Deus sobre nós. Então, quando nós oramos em o nome de Jesus, as suas orações em o nome de Jesus, que ela é feita em o nome de Jesus, elas se tornam irresistíveis para Deus. E elas se tornam indefensáveis pelo diabo. Irresistíveis para Deus, por quê? Porque Deus deu a ele um nome. Então tudo aquilo, por isso que ele falou: olha, tudo aquilo que você pedir em meu nome, o Pai fará. Porque foi ele que cumpriu tudo aquilo que a justiça de Deus demandava. Quando Jesus, lá em João 19, ele está crucificado, e ele diz, teletestai, ou está consumado, é a palavra que ele usa, a palavra é teletestai, e essa palavra, ela quer dizer o seguinte: está pago. Está pago. Era um termo tanto comercial, quanto um termo jurídico. Termo jurídico porque ele significava, a pena está paga. Então, que o seu pecado devia, a morte de Cristo na cruz, pagou. Ela é indefensável para o diabo, por quê? Porque ele que tinha as chaves da morte e do inferno, ele que detenia esse poder, agora ele perdeu esse controle, porque quando Jesus morreu e grita lá, olha, está consumado, está feito, juridicamente, o que ele estava dizendo é o seguinte: olha, a dívida que estava sobre aquele condenado, ela foi cumprida, a pena que havia sido designada para ele, está pago em pleno, portanto ele não precisa mais estar nessa prisão, ele tirou-nos da prisão. Por isso que Paulo, ele escrevendo em Colossenses, ele fala, olha, ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então essa transportar de Deus para o reino do Filho do seu amor, ele exatamente tirou. E aí agora, mesmo que o diabo ele possa tentar clamar sobre você, sobre a sua vida, qualquer direito, ele não tem mais. Por quê? Porque Cristo Jesus, ele pagou o que precisava. É por isso que ele fala, olha, no meu nome. Por isso que é no nome de Jesus que nós oramos. Porque o nome de Jesus, ele é muito mais que fórmula. Ele é uma declaração dizendo, olha, diante de Deus, eu fui inocentado, fui justificado. Diante do inimigo, olha, a minha dívida foi paga. Eu não devo mais nada para ele. O diabo não tem mais nenhum direito de clamor sobre nada da sua vida, por causa daquilo que Jesus fez. É por isso que nós oramos em nome de Jesus, que ele foi falar. Então, como é que eu lido com o espinho na carne? Estando e permanecendo em Cristo Jesus. Eu vou pedir para você se colocar em pé. Pai, no nome poderoso de Jesus, eu oro para que a palavra que o Senhor plantou e trouxe possa
ter atingido o propósito. Não por mim, Senhor, porque eu também precisava dela, mas por causa da tua igreja. Nós vivemos em tempos, Deus, que precisamos olhar as lutas e sofrimentos e adversidades não como punição da sua parte, não apenas como um mensageiro de Satanás para tirar-nos o nosso foco, mas que nós possamos entender que é a oportunidade da manifestação do seu poder em nós. A manifestação da sua presença, do seu poder em nós. Então, Deus, nós oramos nessa hora, que o Senhor possa tomar esse dia em especial e continuar falando nos nossos corações, manifestando, sim, Deus, a tua palavra, manifestando, Deus, o teu poder, para que nós agora, como filhos de Deus, possamos manifestar ao mundo, manifestar à natureza, o poder de Deus que é aperfeiçoado em meio à nossa fraqueza. E o teu nome é aquele que recebe honra, glória, majestade, louvor e adoração. No nome de Jesus oramos. Amém, amém e amém.